Pessoal, então vamos ver a ferramenta Cisco Packet Tracer. Essa ferramenta é um emulador de dispositivos de rede que permitem fazermos diversos cenários e explorarmos principalmente o uso de equipamentos Cisco. Essa versão do Packet Tracer é a versão 6.0.1.0.0.11. Essa ferramenta é uma ferramenta gratuita para as academias Cisco e tem como objetivo, então, nós podemos explorar o uso de dispositivos de rede e montar os diversos cenários aqui. E é uma ferramenta imprescindível para o aprendizado da área de redes. Vou mostrar algumas funcionalidades bem básicas, porque a grande complexidade aqui não está no uso da ferramenta em si, mas sim da montagem dos cenários, envolvendo roteamento, envolvendo VLANs, configurações diversas aqui. Mas agora nós vamos ver o uso básico. Então, o uso básico, temos aqui uma área onde vão ser colocados os dispositivos. Temos essas barras aqui de ferramentas, que eu vou mostrar agora a montagem de um cenário e vou explicar cada uma delas. Abaixo aqui existem os dispositivos que podem ser usados, então pela sequência roteadores, e aqui os modelos de roteadores, inclusive alguns genéricos. Os switches, então switches aqui 2950, 2950T, 2960, que são modelos da Cisco. O 3560, que é um roteador Layer 3, com roteamento. Hubs também, para simular principalmente a questão de colisões. Dispositivos sem fio, então access points aqui, que utiliza o modelo da Linksys WRT300N. Vamos ver aqui os dispositivos finais, então envolvem PCs desktop, laptops, servidores, impressoras e alguns outros dispositivos aqui que são usados em casos bem específicos. Além disso, existem emulações de modems ADSL, então para montar uma estrutura, uma topologia de rede, tal como fosse um provedor de serviços DSL ou de cable modem, né? Serviço de acesso por cabo, um CMTS aqui, mas bem simples. Essas nuvens aqui simulam, na verdade, essas configurações para uso, então, de cabos coaxiais, modem, ADSL e outras coisas mais. Então não são bem, como a gente está acostumado a ver em redes aqui, uma nuvem representa então um conjunto de dispositivos. Aqui a ideia é que seja uma nuvem de provedor. Bom, então vamos aproveitar para mostrar aqui, aproveitando para remover essa nuvem. Deste lado existem as ferramentas básicas, então ferramenta de seleção, que marca então o dispositivo para fazer alguma ação. Essa mão aqui é para movimentar o layout, então veja que a barra inferior aqui e superior, ela se movimenta conforme essa mão aqui. Este outro ícone é para botar algum texto explicativo, então uma descrição aqui, por exemplo. E depois podemos colocar onde quisermos. Essa ferramenta aqui é para fazer loop, o zoom. Desculpe, essa aqui não. Essa aqui é para inspecionar. Então vai mostrar basicamente o que existe de configurações setadas no dispositivo. Essa outra ferramenta aqui é para desenhar. Então, por exemplo, vou fazer uma marcação aqui qualquer, com cores também. Então tem mais objetivo aqui
gráfico do que qualquer outra coisa. Então, para remover, temos que selecionar o X aqui para remover o que nós não queremos. Essa outra ferramenta aqui é para aumentar o tamanho dos ícones. Também não tem tanta utilidade assim. Bom, então eu vou remover esse cara aqui. Estou usando nesse caso agora não o ícone com X, mas apagando com delete. Tecla delete, teclado que está removido. Então basicamente, vou começar bem simples aqui, colocando dois PCs e conectando eles com um hub, por exemplo. Neste ícone abaixo, Connections, nos permitem utilizar os cabos para fazermos essa conexão. Por exemplo, essa função aqui utiliza o cabo de forma automática. Então vou mostrar o que ele faz aqui. Estou clicando em cima do dispositivo, levando até o dispositivo de conexão. Eu posso fazer desta forma, ou vou pegar a remoção aqui, o X, voltei para a seleção. Eu posso usar, por exemplo, um cabo direto, um cabo de cobre direto, o cabo crossover. Posso usar uma fibra, posso usar um cabo de console quando eu estou conectando em algum equipamento para fazer gerenciamento. Aqui tem uma linha telefônica, aqui tem fibra ótica, aqui tem um cabo coaxial, aqui tem o serial DCE, onde é para ligação entre roteadores em portas seriais, sendo este lado o lado que vai gerar o relógio, o clock, já que é um enlace síncrono, é onde vai então cadenciar a comunicação. Este outro lado aqui, que é o DTE, que é considerado o lado do cliente, né? Esse aqui seria o lado do provedor, esse aqui é o lado do cliente, para fazer essa conexão então ponto a ponto. E aqui tem um outro tipo de conexão octal, sinceramente não sei para que está servindo agora. Bom, vou ligar então com esse cabo direto. Percebo que agora eu tenho a opção de escolher qual é a interface de rede. Nesse caso aqui só tem uma, né? Fast Ethernet, que eu vou usar. E no hub também. Qual é a porta que eu quero conectar esse cara? Vou conectar a porta 0, por exemplo. Clicando novamente no cabo direto. Vou clicar então, por exemplo, na porta 3. Bom, fiz uma rede muito básica aqui com dois dispositivos ligados a um hub. Como é que eu faço isso aqui funcionar? Antes de fazer a configuração dos equipamentos, vou mostrar para vocês aqui algumas opções interessantes. Então, em Options, Preference, nos permitem mostrar luzes, então são os LEDs, mostrar a porta onde está conectado, a animação aqui, que já está para o padrão. Então olha a diferença. Agora eu sei qual é a porta que está ligada a esse cara aqui, esse PC. Vejo o status da conexão. Então verde aqui está ok. E basicamente isso. Então reparem, agora eu já sei que isso está ativado. Bom, vamos configurar então esse primeiro PC. Esses PCs aqui simulam máquinas com o sistema operacional Windows. Então percebo que, se olharmos aqui, mexendo no zoom, ele simula uma máquina ligada, né, nesse momento aqui. Então, um desktop. Eu fiz um zoom aqui para chegar mais próximo, para vocês perceberem que existem módulos que podem ser removidos. E agora ele está me avisando aqui que eu não posso remover enquanto não desligar a máquina. Então, vamos desligar. Desliguei. Vou remover essa placa de rede aqui. E vou colocar, por exemplo, uma placa gigabit com fibra.
No nosso caso aqui, eu vou ligar num hub que não tem porta de fibra, então vou ter que ligar uma porta aqui, por exemplo. Vamos pegar Fast Ethernet, que é a placa que estava antes. Vou ter uma placa de rede aqui. Tem simulações aqui, por exemplo, ó, de headphone, quando está se usando VoIP. Então ele simula aqui conexão headphone do microfone. Então, claro, dependendo da aplicação, vai se usar para outras coisas. Além disso, podemos usar uma câmera, podemos usar um HD externo. Vamos ligar novamente nossa máquina. Nós enchemos de coisas aqui. Então, nem todas elas têm uma função específica na parte de redes. Temos que fazer um cenário que isso aqui tenha algum sentido. Nas configurações, o que podem ser feitas? Aqui são configurações relacionadas à parte de camada de transporte. Então, pode-se usar as configurações globais aqui, ou as que estão sugeridas, né? Vamos modificar elas e usar as que estão padrão. Existe a configuração de firewall. Então, pode-se criar um firewall aqui, tal qual uma máquina desktop comum. Neste caso está desligado, pode ser ativado aqui ou desativado. Firewall IPv6 também. E aqui são as configurações da interface de rede. Então, aqui pode ser colocado o endereço IP, IPv4, o endereço IPv6 e aqui também tem o endereço físico. Mas para a gente fazer isso aqui, mais fácil é vir aqui, ó, em desktop. E aqui tem a configuração básica, IP Configuration. Vou botar o endereço aqui, 268.0.10. A máscara padrão uma classe C. Ok. Fechei aqui, ele está configurado. No prompt de comandos aqui, eu tenho essas funções todas. Então, por exemplo, posso fazer um dir C2 pontos. Desculpe, não aceito o C. Aqui, eu posso simular o uso de um HD. Certo? Mas o que interessa para nós na rede aqui, eu quero saber a configuração de rede, ipconfig. Está aqui, ó, o IP que nós configuramos e o link local aqui, que é setado automaticamente pelo IPv6. Bom, configurado de um lado. Faltou o cabo aqui, né, que nós tínhamos removido, que tínhamos a placa de rede. Vou conectar novamente. E este outro eu vou configurar. Não vou mexer em nada de módulos aqui, vou deixar o padrão. Vou configurar o IP dele como 192.168.0.11 e a máscara padrão. Vou conferir aqui. Ok. Para mim testar essa rede, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou fazer o uso da ferramenta ping e vou apontar para o endereço da outra máquina. E está tendo a resposta. Então, nossa rede bem simples aqui está funcionando. Bom, o que eu posso fazer além disso? Bom, eu posso colocar, por exemplo, um servidor. Vou conectar ele no hub, na porta 2, que está vaga. Tem as mesmas funcionalidades aqui em relação às placas que podem ser usadas. Então, reparem que tem diversos módulos que podem ser acrescentados. A parte de configuração aqui tem serviços, o que não tinha lá no desktop. Então aqui, essa parte de serviço é que é o diferencial do desktop, do servidor para o desktop. E essa aba desktop aqui, a gente vai configurar
o endereço do servidor como 12. E vamos configurar o serviço de páginas. Então vamos ativar aqui, já está ativado inclusive, ó, HTTP, HTTPS. Eu vou colocar aqui, vou editar o HTML que vem por padrão. Vou botar assim, aula sobre o Packer 3.5. Ok, vou fechar aqui, certo. Como é que eu chego até esse servidor de páginas? Aqui no PC1, nesse desktop, tem várias funcionalidades aqui na aba desktop. Então como é que eu cheguei aqui? Cliquei em PC1 e tem aqui, ó, Web Browser. O endereço que eu coloquei ali no servidor foi esse aqui. Aqui, ó, aula sobre Packer 3. Claro, existem outros serviços aqui, tais como DHCP, então posso sortear endereço na rede, TFTP, posso simular o envio e recebimento de arquivos, para principalmente para fazer configurações nos roteadores ou salvar as configurações, atualizar firmware. O DNS, posso simular um servidor de DNS aqui. Syslog, eu posso receber as mensagens dos roteadores, dos switches nesse servidor. O AA, eu posso fazer autenticação, uso o protocolo Radius. Então eu posso autenticar um usuário se conectando uma porta de um switch, por exemplo, ou criar usuários aqui para acessarem roteadores. O NTP, que é um serviço que vai fazer a sincronização de tempo na rede. Um servidor de e-mail, então eu posso criar um domínio aqui, por exemplo, aula.com.br. Posso criar um usuário aqui, aluno, senha, aluno. E ele simula então a criação de um servidor de e-mail. Como é que isso aí funciona? Tá, criei aqui o serviço. Vamos pegar esse outro PC. Eu tenho aqui um cliente de e-mail que vai ter aqui meu nome. Eu criei esse cara lá. O servidor vai ser 12. Vou mandar e-mail por ele aqui. Usuário aluno, sem aluno. Vou salvar. Ok. Claro, agora eu tenho que criar mais um usuário e poder usar. Então vejam, o fato de não só ativar o serviço aqui, ele não funciona isolado. Eu tenho que criar uma estrutura para poder usar, um cenário. O FTP, mesma coisa. Então já existe aqui um usuário, uma senha Cisco criada. A gente vai simular também usando, nesse caso aqui, prompt. Então veja que tem FTP aqui, 92.68.0.12, Cisco. Então eu estou conectado no servidor. O Firewall, tal como tem no desktop, e IPv6 Firewall. Então pessoal, isso aqui basicamente é o uso do Packer Tracer. O que vai variar? Vai variar da seguinte forma: eu vou acrescentar o switch, eu vou acrescentar o roteador, e aí para me mexer nesses caras aqui eu preciso conhecer, estou dando boot aqui no switch, eu preciso conhecer os comandos de configuração. Então aqui tem que se conhecer, na verdade, os comandos do sistema operacional iOS da Cisco para poder interagir. O que mais tem de interessante, básico assim, para se fazer? Simulações. Então olha só, vou remover esse cara aqui, vou remover esse roteador. Eu estou em modo real time. Eu posso botar ele em modo de simulação. O que é esse modo de simulação? Ele vai me permitir ver passo a passo os protocolos de rede funcionando, e isso que é o grande diferencial dessa ferramenta. Então, um exemplo:
Eu vou editar os filtros aqui, que todos esses protocolos ele consegue mostrar em modo simulação. Eu vou desmarcar todos e vou marcar apenas ICMP. Muito bem. Eu irei novamente no PC1, no prompt de comandos, e vou fazer o ping novamente. Repare, ao fazer o ping, o pacote ficou parado aqui. Ó. Eu estou em modo simulação. Ele ficou parado. O que eu posso fazer nesse caso? Posso clicar no pacote e verificar como esse pacote está formado, olhando os cabeçalhos. Então, a origem do IP, o endereço físico de destino, físico de origem, o IP de origem, o IP de destino, na camada que seria a camada de rede aqui do ICMP, né, que vai como parte de dados aqui do protocolo IP, tipo 08, código 0, que é o echo request. Então, estou fazendo um ping usando a mensagem echo request do ICMP para a máquina que nós queremos ver se tem conectividade. Como é que a gente avança isso? Ele está parado, né? Está pausado aqui. A gente avança aqui, ó, com play. Então, cada etapa ele dá uma paradinha ali para a gente poder clicar, etc. Ou a gente pode usar aqui, ó, o Capture Forward, que a gente controla isso. Ó. E em cada etapa aqui, ó, a gente pode voltar. Ó, eu estou clicando aqui, ó, e eu posso visualizar o que aconteceu nesse momento. Ó, nesse momento aqui, na chegada do hub, quando chegou este pacote no hub, na verdade um quadro, né? Estamos usando os quadros da internet. O que aconteceu com esse pacote? Ó, a origem é do 011, 010. Vou avançar mais um. Ó, já que é um hub, ele mandou para todo mundo. Este cara aqui recebeu um pacote, só que o pacote que tinha aqui? Destino 010. O IP desse cara aqui é 192.168.0.12. Então ele vai ser descartado. Ó, não é para ele. E esse aqui? Esse foi recebido. Recebeu origem 11, destino 10. Este inbound PDU é o pacote que chegou. E esse outbound é o pacote que vai sair. O que muda um para o outro? Vão inverter o endereço de origem e destino. Ó, reparem, aqui é 11 o que chegou, quem mandou, e aqui a saída é o 10 para o 11. A chegada é 11 para o 10. E aí outros vários cenários podem ser feitos aqui. Exemplos de um cenário mais complexo. Certo? E para sair do modo de simulação também é só clicar aqui em Real Time. E o ping aqui vai fazer normalmente. Vou pegar um outro cenário aqui. Por exemplo, usando aqui para salvar, né? Não vou salvar nesse caso. Usando cenários mais complexos. Então, usando aqui VLANs, usando switches Layer 3, usando várias máquinas aqui, mas o princípio é o mesmo. Então dá para fazer várias simulações interessantes aqui e ter um conhecimento excelente sobre redes com o Packet Tracer. A sugestão é: a ferramenta ela é simples de usar, mas a dificuldade está no uso dos dispositivos e dos protocolos, obviamente. E aí tem que ter um conhecimento mais avançado nisso para poder explorar bem essa ferramenta.